Eu despreocupei-me desta história há 31 anos, e a vingança, por pura coincidência, ocorreu há 2 anos. Vou resumir a maioria das partes desta narrativa um tanto insana, mas ficarei contente em responder a quaisquer perguntas, pois aprendi muito nessa jornada. Parte da razão para compartilhar isso com os outros é remontar ao início, em 1990, quando eu havia acabado de sair da escola e minha irmã ainda estava no ensino fundamental. Naquela época, meu pai conheceu sua terceira esposa em um posto de gasolina na nossa cidade. Rapidamente, eles foram viver juntos, abandonando-nos em nosso apartamento no porão para residir em uma casa simples em um barco. Ele aparecia esporadicamente, deixando-nos $40 a cada 2 semanas para compras. Eventualmente, fomos morar com ela, o que se revelou, acreditávamos, ser ainda pior. Em 1991, meu pai e sua esposa do barco se casaram. Pouco depois, ela me ligou, alegando que o tumor cerebral do meu pai havia retornado. Não sabíamos se era verdade ou não, ou se ele simplesmente não conseguia lidar com o estresse de estar perto de nós. Segundo ela, as únicas pessoas que ele conseguia suportar eram ela e seu filho, que tinha a mesma idade que eu. Ao questionar meu pai sobre isso, ele negou veementemente. Não conseguia acreditar que ela havia inventado aquilo. Essa foi uma das últimas conversas que tivemos até 2 anos atrás. Não há muito a mencionar nessa parte intermédia. Trabalhei para pagar a faculdade e, por vezes, vivi no meu carro. Eu e meu pai perdemos todo o contato. Ouvia pela família que ele havia comprado uma casa e colocado seu filho em aulas vocacionais. Quando minha avó faleceu, seu filho e sua mãe apareceram num caminhão e levaram todos os móveis e o que mais não estava pregado ou já tinha sido retirado. Eventualmente, cortei contato com o lado da família do meu pai. Lutei por anos, décadas, na verdade, mas consegui seguir em frente. E agora, estou empregado em uma posição excelente e desfruto de uma família estável. A melhor forma de vingança, como dizem, é viver bem. Certo, a preparação prévia à conclusão. Há 2 anos, em outubro de 2019, recebi uma ligação de Allen, o irmão do meu pai. Ele informou que meu pai estava em uma casa de repouso em outro estado, e estava indo muito bem. A surpresa veio quando ele pediu minha ajuda, ou melhor, reforçou isso, com um riso irônico. Coincidentemente, a casa de repouso ficava a cerca de 20 minutos da minha residência, e vi uma oportunidade de finalizar essa história. O encontro foi decepcionante. Eu não estava buscando reconciliação, mas sim entender como ele acabou abandonado e solitário em outro estado. A história revelou-se intrigante e a esposa de meu pai, Shanti, enfrentou um câncer terminal e o colocou em um asilo antes de falecer em 2017. A notícia de sua angústia me trouxe algum conforto, mas também tristeza, pois não se tratava de câncer. Short, o enteado, tornou-se seu procurador, um documento legal que autoriza alguém a agir em nome de outra pessoa em questões financeiras ou legais, após a morte da mãe. Short vinha visitando meu pai, residindo em sua casa com seus 2 filhos e cuidando dos assuntos paternos desde a morte da mãe. Contudo, ele havia desaparecido, e meu pai estava preocupado com ele. Pediu-me que dirigisse 1h30 até sua casa para verificar. Era tudo o que ele desejava, nem sequer mencionou como eu estava. Aceitei, talvez movido por uma curiosidade mórbida. Nunca havia entrado na casa do meu pai, e queria ver onde ele viveu com sua verdadeira família por 30 anos. Queria vislumbrar o que poderia ter sido minha vida. O cenário era sombrio, com a grama sem corte durante todo o verão, e a entrada bloqueada pela vegetação alta. No quintal, havia 3 trilhas, sendo que 2 estavam repletas de detritos, como bancos, cabos, e bancos traseiros lotados de lixo, incluindo correspondências, roupas, papéis, sapatos e sacos de lixo. O SUV modificado para pessoas com deficiência do meu pai encontrava-se com 4 pneus furados e também repleto de resíduos. Sem uma chave, limitei-me a percorrer as janelas para espiar o interior, que estava em estado de ruína, abarrotado de objetos acumulados. Nas portas da frente da garagem, notavam-se pequenas advertências da cidade indicando que o local seria condenado. A própria garagem estava entulhada, com caixas empilhadas umas sobre as outras, a maioria deteriorada pela chuva. O quintal apresentava uma miríade de entulhos, incluindo substitutos de Natal quebrados, mais sapatos, ferramentas enferrujadas e brinquedos antigos. Uma carta na caixa de correio notificava que, como a casa estava abandonada, as correspondências não seriam mais entregues.
Pesquisei sobre procurações e como utilizá-las antes de retornar no dia seguinte. Tirei fotos com meu celular para mostrar a situação ao meu pai. Ele jurou dar um jeito depois de me pedir ajuda, mas deixei claro que só o ajudaria se ele me passasse as procurações, tanto a financeira quanto a médica. Caso contrário, teria que lidar com a situação por conta própria. Iniciei a busca por um advogado que pudesse ir até outro estado para formalizar os documentos no asilo. Tive a sorte de encontrar um advogado excepcional, que, ao ouvir minha narrativa, elaborou uma procuração à prova de balas repleta de detalhes que nem eu sabia serem necessários. Além disso, ele protocolou a revogação da procuração de Short. Agora, me sinto imparável. Vivemos em uma cidade pequena e rural, um local sinistro e isolado, onde não importa por quanto tempo você se afaste ou quão longe você vá, ao retornar, inevitavelmente se depara com alguém conhecido, mesmo que não saiba exatamente quem são. É como jogar o jogo dos 7 graus de conexão o tempo todo. Embora seja sufocante, há também uma utilidade nisso. Este foi o início do fim, que se desdobraria no dia seguinte. Ao chegar ao trabalho, eu não tinha ideia de como seria intenso o que eu faria. Não queria que Short ou qualquer pessoa de sua vida que pudesse rastrear minha família me encontrasse. Então, tomei medidas para garantir que nada que eu fizesse estivesse vinculado ao meu nome. Abri uma conta do Google para meu pai e obtive um número do Google. Abri uma caixa postal para ele em sua cidade e coloquei um aviso de encaminhamento de correio. Tirei seu relatório de crédito. Levei a procuração ao pequeno banco da cidade de meu pai. Mudei o endereço em suas contas e obtive novos números de conta. Solicitei detalhes de todas as transações desde o falecimento da esposa de Shant, cerca de 13 meses atrás. Fui até a agência principal, a 2 horas de distância da minha casa, no dia seguinte para obter os registros. Passei a tarde no saguão, examinando a conta. Encontrei um representante de serviço e tive uma breve lição sobre débitos e depósitos. Foi quando percebi a extensão da estupidez esmagadora de Short. Meu pai recebia cerca de $5.000 por mês em pensão por invalidez e seguro social. 2 vezes por semana, Short ia até uma agência bancária e retirava todo o dinheiro. Durante 3 meses, todas as retiradas foram feitas por ele como procurador de meu pai, mediante um formulário autenticado pelo banco. Então, fui até a casa e chamei um chaveiro. Eu sabia que seria ruim, mas não tinha ideia do que esperar. Ele abriu a primeira porta, e o mau cheiro saiu como uma nuvem de neblina. Ambos ficamos nauseados. 2 fechaduras depois, eu estava tão envergonhado pelo que ele teve que ver e sentir que dei uma gorjeta de $60 com as novas chaves em mãos. Liguei para a polícia, dizendo que era procuradora de meu pai, verificando sua casa, e havia 3 veículos lá que não pertenciam a ele. O policial sugeriu que eu chamasse uma empresa de reboque. Chegaram 2 guinchos, e o motorista pediu minha ajuda. Assinei meu primeiro nome enquanto ele me dizia: Você conhece o Short, certo? Impulsionado pelo puro ódio, eu concordei. Ele revelou que Short era um idiota. Pedi um favor em que, se o encontrasse, dissesse que eu estava atrás dele. Sua bravata evaporou, ele sabia o que significava quando alguém está atrás de você. Os caminhões foram rebocados, e quando todos se foram, abri a porta da garagem para dar uma olhada. O sol estava se pondo, e dentro da casa estava escuro. Ouvi algo fraco, e depois de alguns segundos, percebi que eram as baratas e os ratos fazendo suas atividades. Pude sentir o cheiro em meu cabelo. Sentei-me nos degraus da garagem e assisti ao sol se pôr. Estava tão furioso, tão enfurecido, que 72 horas foram suficientes para dissolver 3 décadas, e ali estava eu, fedendo a ratos. Enquanto eu me dedicava à limpeza, afastando o tempo da minha família, tive uma conversa séria comigo mesma. A opção era desistir agora ou intensificar minha determinação. A verdade é que sou tenaz até um ponto maldito, algo que precisei ser para sobreviver. A questão que não podia ignorar era a possibilidade da vida de Short ser abalada, sua única fonte de renda possivelmente desaparecendo literalmente da noite para o dia. Meu pai teria que ouvir através de mim que estava quebrado e sozinho, e isso me deixou absolutamente alegre. Desesperadamente, eu queria que ambos perdessem o que tinham. Além daquela noite, decidi tomar medidas restritivas. Surpreendentemente, foi fácil conseguir uma medida de restrição.
Fui ao tribunal da minha cidade natal, dirigi-me ao escritório do escrivão e solicitei uma medida de restrição. Preenchi o formulário em uma mesa precária. Não estava preparada para ver um juiz naquele dia, mas a funcionária levou o formulário e disse que veria se o juiz ainda estava disponível. Isso me assustou um pouco. Ela me conduziu até a sala do juiz, e enquanto esperava, observei certificados de agradecimento de grupos de fuzileiros navais pendurados. Limpei minhas mãos e pensei no histórico de meu pai como fuzileiro naval, além do logotipo do escritório do Duda na minha blusa, eu estava contratada. Ele leu meu formulário e concedeu a ordem temporária. Eu teria que voltar para a ordem permanente, na qual Short poderia contestar. Então, voltei para casa e pesquisei sobre empresas de limpeza de risco biológico e estatutos de abuso de idosos em meu estado. Contratei uma empresa especializada em limpeza de risco biológico para remover toda a sujeira da casa por $7.000. Eu teria pago o dobro. Eles encontraram o cachorro mumificado de meu pai debaixo de algumas caixas de pizza no quarto principal. Enviaram-me fotos e preservaram alguns papéis. Durante esse tempo, Short foi processado, e uma audiência foi marcada. Comecei a documentar tudo, tirando fotos, criando planilhas e cronogramas com referências cruzadas, pois agora eles tinham toda a minha atenção. Nas horas vagas, ia ao asilo e entregava ao meu pai cópias das fotos de seu cachorro morto de todos os ângulos. Antes do julgamento, fui à delegacia de polícia local e relatei um crime de abuso de idosos. Um detetive veio e disse que era uma questão doméstica e que, como Short era o procurador, tudo o que ele havia feito era legal. Foi nesse dia que ensinei a um pequeno detetive da cidade sobre as responsabilidades fiduciárias de um procurador. Agradeço ao Google por fornecer uma cópia do estatuto com os pontos relevantes destacados, além de um arquivo robusto contendo extratos bancários, fotos da casa acumulada e do cachorro morto, uma cópia do relatório de crédito do meu pai mostrando suas dívidas e uma planilha detalhada de cada saque em dinheiro, com o total em andamento dos valores roubados. O montante geral foi um pouco acima de $130.000 em dinheiro, sem contar o valor perdido na casa ou nos cartões de crédito que ele abriu e utilizou, dos quais eu disse a ele que poderia ficar com o arquivo, já que não era o único que o possuía. Em seguida, disse que esperava um número de caso, e cerca de 30 minutos depois, ele retornou, pedindo desculpas e afirmando que agora eu tinha um caso, fornecendo-me um número. Dirigi-me ao tribunal, e ao final, havia outras pessoas presentes. Tive que esperar minha vez, e enquanto aguardava, aquele indivíduo entrou na sala de audiência sozinho, visivelmente desarrumado, com os sapatos desamarrados. Comecei a rir. Quando chegou nossa vez, ficamos de pé, e o mesmo juiz fez algumas perguntas para mim e também para Short. Ele queria saber se eu tinha alguma prova, e eu apresentei uma pasta bem grossa com todos os documentos. O juiz me perguntou se eu havia ido à polícia, e eu respondi afirmativamente. Ele então pediu um número de caso. A ordem foi concedida, mas não antes de o juiz suspender o processo e aconselhar Short a procurar um advogado. Alguém me informou que o tribunal teria uma cópia dos papéis relativos à baixa do meu pai, então, enquanto estava lá, obtive uma cópia desses documentos. Também utilizei minha procuração para remover a esposa de Shant do registro da casa, garantindo que, se meu pai falecesse, não haveria direitos imediatos para Short. Peguei cópias da certidão de nascimento do meu pai e da esposa de Shant. Tecnicamente, enteados não podem solicitar essas informações, mas a atendente que me auxiliou reconheceu o nome do meu pai e contornou a situação, como se eu tivesse perdido esses documentos. Como tive o alien nos anos 60, fui ao funeral dos meus avós e consegui todos os formulários desejados. Shant deixou $50.000 em seguro de vida para meu pai, e cerca de $35.000 foram deixados após os gastos de Short. Abri uma conta e transferi cada centavo para lá, configurando transferências recorrentes para depósitos monetários a qualquer momento. Garanti que não houvesse mais do que $100 em sua conta. Além disso, encontrei um comprador de móveis que me pagou o suficiente pela casa para quitar a hipoteca dele. Isso é o que ocorre no processo de sucessão. Não há motivo para uma disputa quando não há nada a ser disputado, e eu assegurei que não havia absolutamente nada ali. Meu pai, acreditando ainda ser proprietário de uma casa, falando nisso, foi por volta desse período que encontrei as apólices de seguro de vida dele. Elas estavam atualizadas, e Shant era a beneficiária. As regras não me permitiam alterar os beneficiários, mas permitiam a designação deles. Como Shant estava tecnicamente ausente, não havia beneficiários.
Foi aí que as certidões de óbito se tornaram úteis. Eu designei minha irmã e eu como beneficiárias, e tornáveis revogáveis também, o que significa que a única maneira de alterar seria se meu pai, minha irmã e eu concordássemos. Mantive meu pai no escuro sobre tudo isso, sendo que a única coisa que ele realmente sabia era sobre a ordem de restrição e o cachorro. Descobri que ele havia comprado um túmulo ao lado da esposa de Shanti e desejava ser enterrado ao lado dela. No entanto, isso não aconteceria. Pesquisei cemitérios nacionais e descobri que ele era elegível para um, já que era um veterano deficiente da era do Vietnã. Organizei isso em vez do plano original. Para concluir, meu pai faleceu em junho deste ano, e estive presente no momento do seu falecimento. Ele foi sepultado em um cemitério nacional distante, onde ninguém provavelmente o visitará. O único obituário que foi publicado estava no local da funerária e serviu apenas para fins de seguro. Escrevi de forma vaga, não houve serviço e sua urna é roxa, a cor que ele mais odiava. Recebi uma ligação em agosto do escritório do promotor da minha cidade natal. A mulher do outro lado da linha é casada com meu primo em primeiro grau, porque é assim que as coisas funcionam lá. Short foi preso logo após a meia-noite de 1º de julho, ainda está sob custódia e enfrenta acusações de crimes de abuso de idosos. Ele está enfrentando uma possível pena de até 10 anos de prisão. A pessoa com quem conversei indicou que não devo esperar pelo julgamento tão cedo, já que pode levar até 3 anos para ocorrer. Eu comentei que isso é surpreendente, pois a incerteza vai assombrá-lo, e, além de tudo isso, ele ainda terá que encarar a prisão. Ele perdeu a custódia de seus filhos, não conta mais com o apoio de seu pai, está gastando o dinheiro da mãe e perdeu sua residência, além dos veículos. Agora, está sem crédito e enfrentará dificuldades para obter um emprego decente. É provável que, por um longo período, não consiga encontrar um lugar adequado para viver. Enquanto tudo isso acontece, tenho dormido tranquilamente. Gostaria de ouvir a sua opinião nos comentários. Como você lidaria de maneira diferente nessas situações? O vídeo foi feito com muito carinho, então deixe seu like e inscreva-se. Agradeço desde já.